Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física. Hoje quem vai nos ajudar é o Ronaldo. Oi, Ronaldo! Vamos lá? Nosso tema de hoje é Introdução às lutas. Vamos conversar um pouquinho sobre lutas? Qual o objetivo da nossa aula? Conhecer os aspectos históricos e filosóficos das lutas. O que sabemos de lutas, hein? Você sabe qual a diferença entre briga e luta? Sabe? Sabe identificar quais são os princípios da luta? Então vamos para o conceito. O que é a luta, né? São disputas em que os oponentes utilizam de técnicas, estratégias de desequilíbrio, golpes, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Então aqui nós temos um gif aqui, ó, de uma luta de judô, que ele sai campeão, a pessoa de azul lá, ó. Ele consegue colocar o atleta no chão. E como surgiu? Desde os primórdios até hoje, o homem utiliza das lutas para diferentes objetivos e situações, seja para autodefesa ou mesmo para condicionar-se fisicamente. Então tem gente que luta para autodefesa, né, para saber se defender, não sair brigando aí. E tem gente que faz para ter um bom condicionamento físico, porque a luta dá um bom condicionamento físico, né? Pinturas rupestres de Seridó, dois indivíduos investem um contra o outro. As pinturas rupestres de Seridó datam de cerca de 9.000 anos atrás. Então veja, 9.000 anos atrás já tinha um registro de lutas lá em Seridó. Então aqui, ó, é um registro de lutas aí. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a luta já existia na Babilônia, no Egito, na Índia e na China. Como é que a gente sabe que a luta existia? Porque há registros também de imagens, né, de figuras pintadas que eles registraram que já existia. Na Índia e na China surgiram os primeiros indícios de forma organizada de combate. Então lá na China e na Índia já tinha lá os monges, né, que lutavam ali, né, então era uma forma organizada. Então a luta que conhecemos como Kung Fu, na verdade se chama Wushu e foi criada pelo menos 4.000 anos na Mongólia, espalhando-se pela China. Então a Kung Fu lá, que é uma luta mais, né, que eles imitam os animais e tudo, então ela surgiu lá na Mongólia e daí se espalhou pela China. Pode citar também os gladiadores. Tem até um filme, né, que fala sobre os gladiadores. Romanos que naquela época faziam uso de técnicas corporais de luta, 2 a 2 e a utilização de armas e táticas severas de treinamento. Por que eles faziam isso? Para se defender, né? Outro exemplo seria o regime de treinamento militar dos espartanos, mostrado em alguns filmes atuais como os anos 300. Então, os espartanos lá dos anos 300, né, que eles faziam lutas, né, com um país contra o outro para dominar. Então, eles mostra muito nesse filme, os 300, como é que eles treinavam, como é que eles faziam para ter um corpo para essa luta. E nos gladiadores também tem um filme, os gladiadores, que mostra como é que era, né? Os gladiadores normalmente eram presos que existiam lá, né? E eles usavam assim, colocavam eles numa arena e eles tinham que lutar, mas lutar até a morte. Então, quem ficasse vivo seria solto. Os gregos tinham uma forma de luta conhecida como pancrácio, modalidade presente nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga. Então, tem um registro aqui, ó, que foi um dos primeiros jogos, das lutas nos primeiros Jogos Olímpicos. Então, pancrácio. O que é? Socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, cabeçada, estrangulamento, queda, arremesso, agarramento, torções, chave, imobilização faziam parte do pancrácio. Então, era uma mistura de todas as lutas, né? De karatê, com judô, então, uma mistura de todas as lutas era o pancrácio. Segundo a mitologia grega, teve início com os heróis Heráclito e Teseu. Então, eles têm até essa imagem aqui, né? Essa figura aqui, que como surgiu lá. Daí, veio a luta greco-romana, né? A luta greco-romana foi recriada para resgatar os valores do esporte da antiguidade com a proibição de ataques mais duros e golpes baixos, né? Então, ela foi recriada para
para resgatar, né? Luta greco-romana até, né? Então, resgatando lá, mas não pode golpes duros, né? Nem golpes baixos. O esporte foi incluído na primeira edição dos Jogos Olímpicos, na Era Moderna, em 1896. Teve lá nos Jogos Olímpicos a luta greco-romana. E as lutas indígenas? Quais são elas? Na história da humanidade, muitas culturas manifestam tradições nas lutas, nas defesas das aldeias, nas tribos e nas festividades. Então, o Uca-Uca é uma luta da tribo aqui do Xingu e do Bacairi, que é uma luta assim para ver se os jovens, né? Testar os jovens. Então, vamos lá. É uma arte marcial, um estilo de luta tradicional brasileiro dos povos indígenas do Xingu e dos Bacairi. Todos os estados de Mato Grosso. O Uca-Uca é uma das modalidades disputadas nos Jogos dos Povos Indígenas. Então, os povos indígenas também existem uns jogos lá que eles fazem, né? E o Uca-Uca é uma das lutas que representa esses jogos deles. Então, vamos para o exercício número 1. Considerando os aspectos históricos e a evolução das lutas, quais seriam as principais diferenças entre lutas e briga no contexto social atual? Vamos lá? Tempo para vocês.
Voltamos, pessoal. E aí? Briga e luta, qual que é a diferença? Bom, a briga, gente, é um desentendimento. As pessoas se desentendem e acabam brigando, sem uma técnica, sem nada. Então, simplesmente chegam lá, desentenderam, começam a brigar. E a luta? A luta não. A luta tem regras, tem um árbitro, tem um local para ser realizado, tem uma competição. Ninguém sai lutando aí, na rua, em qualquer lugar público. Tem um lugar definido, tem regras definidas e tem o árbitro ali que ajuda, né? Não, ninguém sai estrangulado e nada. E a briga não. A briga acontece de qualquer jeito, tem chute, tem soco. Então, essa é a maior diferença da briga e da luta. A classificação das lutas. Então, como é que é classificada as lutas? Distância, as lutas curtas são judô, sumô e jiu-jitsu. Por que elas são chamadas de lutas curtas? Porque são lutas que tem que ficar próximo. Então, lá o judô, né, segurar ali no kimono, o karatê também, o jiu-jitsu também, são lutas que tem perto. Aí a gente vem para luta de média distância, que é o karatê, o taekwondo e o muay thai. O karatê, por exemplo, tem que ser média porque ele envolve chute, soco, então estica mais o braço, estica mais a perna, então tem que ter uma média distância. E as lutas de longa distância são a esgrima, o kendo, que envolve, por exemplo, na esgrima envolve a espada, então tem que ter uma distância longa para que a espada não atinja o oponente. Classificação de acordo com os tipos de golpe. Então, 2 tipos de golpe. O de percussão, que o objetivo é tocar o adversário com soco, chute, joelhada, cotovelada, é mais comum no Muay Thai, no Karatê, no Taekwondo. E o de domínio, que o objetivo é agarrar e imobilizar um adversário com utilização de chave, estrangulamento, imobilização. Então, é mais comum no judô e no jiu-jitsu, né? Então, quando vocês lembrarem de golpes de percussão, vão lembrar do Muay Thai, do Karatê. E de domínio, tem que dominar o oponente, o judô, o jiu-jitsu, né? Entre outras lutas. Então, vamos para o exercício número 2. Os jogos de oposição têm como característica o ato de confrontação. Tem que confrontar, né? Que acontece entre duplas, trio ou até mesmo em grupo. Seus objetivos são vencer o adversário, impor-se fisicamente ao outro, respeito às regras, acima de tudo, assegurar a segurança do colega durante as atividades. Acesse o link abaixo e escolha um ou mais jogos de posição para realizar com os seus colegas. Então, vocês vão chegar ali, pegar o QR Code e vão ver ali alguns jogos de oposição que você pode realizar com os seus colegas. Tempo para vocês!
Voltamos, pessoal. Então, os jogos de oposição têm como característica o ato de confronto, né? Que acontece entre duplas, trios ou até mesmo em grupo. Seus objetivos são vencer o adversário, impor-se fisicamente ao outro, respeito às regras e, acima de tudo, assegurar a segurança do colega durante as atividades. Então, acesse o link abaixo, né? Vocês acessaram ali o link e vocês acharam algumas brincadeiras que você pode fazer. Tem ali 3 brincadeiras que eu vou citar para vocês, que eu acho legal de fazer. Então, tem ali uma que você coloca o círculo. A pessoa, é um jogo de dupla. A pessoa fica dentro do círculo e ela fica fazendo força para tentar tirar essa pessoa do círculo. Então, como é que é isso, né? Fica lá no círculo o colega, o pai, a mãe, quem você colocar, pode ter um arco ou você mesmo desenhar, né? Então, você tem que tentar tirar aquela pessoa daquele espaço. Então, você vai empurrando até ela sair do espaço. Por quê? Isso é um tipo de treinamento para a luta, né? Você está criando força lá, agilidade. Esse é um exercício que você consegue ver aqui no QR Code. O segundo exercício, como é que é? É igual, praticamente. Só que antes de você tirar a pessoa para tirar, ela quer ficar. Então, ela vai ficar ali na posição bem forte, firme ali. A pessoa tentando tirar ali, você fazendo aquela força. Só que ela não pode empurrar agora. Agora ela tem que abraçar ou agarrar pela cintura. Então, ela fica puxando, tentando tirar ali você daquele círculo que você desenhou ou daquele teu bambolê que você tem ali, teu arco, né? Então, tentando tirar. E você vai encontrar também um terceiro jogo, também bem interessante, que se chama pé com pé. 2 pessoas dos dois vão ficar lá, sentado um de frente para o outro. Vai colocar o pé com o pé. E vai tentar pegar e empurrar com os pés. Não vale usar as mãos, tá? As mãos têm que ficar aqui. E tentar empurrar com o pé para tentar locomover o colega. Então, como é que fica? Pé com pé, né? Descalço, não pode fazer isso de sapato, que pode machucar o colega, o amigo, o pai, a mãe, a tia, a avó, o primo, quem estiver brincando aí, né? Fica descalço, empurra o pé com o pé lá, né? Então, tem a regra lá. Você pode fazer o quê? Você pode esticar o pé, mas não pode, a única força é com o pé. Então, vai ficar lá, empurrando e mesma coisa. Você pode fazer, como que você pode fazer quem ganhou? Você pode delimitar um espaço, né? Desenha lá, coloca uma fita, delimita aquele espaço. Quem passar daquele espaço para lá, perdeu, né? A pessoa teve mais força. Ou quem passar do espaço para cá, perdeu também, porque teve mais força. Então, na verdade, tem muito mais que essas 3 atividades nesse QR Code, mas essas 3 atividades são legais também para vocês praticarem aí na casa de vocês. Saiba mais, né, as histórias da luta. Então, aqui você acessa também esse QR Code aqui. E tem um pouco das histórias das lutas, como é que elas surgiram lá na Grécia, como foi, né? Como foi as lutas, tinha um pouco de luta indígena aqui. Então você acessa ali, né? Pega o seu celular, dá acesso ao QR Code e vê ali como é que foi, como é que surgiu as lutas, né? Então você vai, quando acessar o QR Code, você vai para essa página aqui. História das lutas, então vai aparecer já essa parte, tem o militarismo também, por que as lutas eram feitas no militarismo, os gladiadores, então vai vir uma história bem contada, bem, né, vocês vão conseguir ver bem como é que a luta chegou nesse patamar que está hoje. E o que estudamos? O conceito das lutas, o que é luta, né? Luta é igual a briga? Qual a diferença? A gente viu isso, né, que luta, ela tem regra definida, ela tem espaço definido, ela tem luta de mobilização, tem outras lutas que não são assim. Como surgiu? Como que ela surgiu lá? Lá na Grécia, né, na Babilônia. Então, a gente fez um pouquinho de histórico da luta, de como ela surgiu, como ela veio, né? Como ela veio para o Brasil. Então, a gente viu um pouquinho disso aí. O pancrácio, que foi uma das primeiras lutas a serem registradas. Quem ia ser o pancrácio? Quem podia? Na pancrácio podia um pouquinho de tudo, né? Cotovelada, joelhada, tudo, né? E a luta greco-romana também, uma das lutas que surgiu lá naquela época. As lutas indígenas são brasileiras, né? Dos índios brasileiros, que acontece lá no Mato Grosso, a gente também reviu isso. E a classificação das lutas, como elas são classificadas.
A gente viu ali que são classificadas lutas que são exatamente, você pode ver elas no Muay Thai, no Karatê, outras lutas são especificamente do Judô, do Jiu-Jitsu, são lutas mais embaixo, né? Então, pessoal, falamos hoje sobre lutas, espero que vocês tenham gostado, até breve!